Queridos, nós estamos encerrando a série de exposições, a nossa série de mensagens do livro do profeta Jonas. Essa é a última mensagem de 5. E o tema da mensagem de hoje é: o que fazer quando a frustração é com Deus? Se você perdeu algumas das mensagens que nós aqui pregamos, elas estão no nosso canal do YouTube, no canal da igreja. Você pode depois encontrá-las lá e assistir na íntegra. Pois bem, se existe algo que o ser humano não sabe lidar muito bem, isso é com as frustrações. Mas infelizmente todos nós já decepcionamos alguém ou já fomos decepcionados. Devido à nossa natureza pecaminosa, nós estamos fadados a isso, a decepcionar e ser decepcionados. E há expectativas com pessoas, com alguns projetos, com algumas coisas, e então essa frustração existir quando não vem a dar certo. Mas enquanto nós nos frustramos com Deus, será que tem como? Como entender a sua vontade quando tudo dá errado? Será que essa possibilidade de se frustrar com aquele que não erra, com aquele que é bom, que é misericordioso, será que há essa possibilidade? Jonas parece ser um exemplo de alguém que se frustra com Deus. Eu gostaria de ver um pouco sobre isso essa noite. Você abrisse a sua Bíblia e também permanecesse com ela aberta, no capítulo 4 do livro de Jonas, mas também vai estar projetado aqui ao lado, para a gente aprender da palavra do Senhor. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 4. Assim está escrito: isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim, é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Amém. Irmãos, é interessante que até aqui nós vimos Deus chamando Jonas, lá no capítulo 1, Jonas se recusando a obedecer a ordem do Senhor. Então, como consequência da sua desobediência, Deus envia uma tempestade, leva Jonas ao abismo, ao fundo do poço,
e as portas se fecham e Jonas vê que ele nada pode fazer. Então ele ora a Deus e o Senhor Todo-Poderoso envia um grande peixe e salva Jonas da morte. E dá a Jonas uma nova chance e fala com Jonas para ele pregar a Nínive. Na primeira vez, Jonas desobedece o chamado de Deus. Agora, depois de haver experimentado a graça de Deus, Jonas obedece. E como agora que Jonas experimenta a graça de Deus, ele deveria estar pronto para pregar, para estender essa mesma graça para os ninivitas. Mas ele vai a Nínive, no capítulo 3, e ele prega juízo para aquele povo. Ele aponta a lei de que eles estavam condenados pelas suas maldades. Jonas não deu nem um pingo de esperança, não deu nem um sinal de graça para aquele povo. Mas o que Deus faz? Deus leva aquele povo mau, aquele povo ímpio, aquele povo perverso ao arrependimento, contrariando o desejo de Jonas. Isso é o final do capítulo 3. Nós vemos que Jonas ele é muito bem sucedido na sua missão. E talvez a gente nunca venha ver alguém tão bem sucedido como Jonas. Mas apesar do sucesso da missão, ele estava completamente fracassado, frustrado com o resultado dela. E no último capítulo do livro de Jonas a gente encontra o profeta irado, extremamente irado, frustrado com o próprio Deus. Qual é a causa da frustração de Jonas? Será que ele tem motivos para isso? Teria, quem sabe, Deus errado com ele? Gostaria de ir ao texto com vocês para a gente dar uma olhada. Nos versículos 1 ao 5, a gente vê o que motivou Jonas a tentar fugir da presença de Deus no capítulo 1. E é interessante notar que o primeiro versículo já diz que Jonas está irado. E é irado com o próprio Deus. E agora, pela segunda vez no livro, Jonas vai orar ao Senhor. O livro todo, Jonas ora somente 2 vezes. Na sua primeira oração, Jonas está no abismo. E a oração do capítulo 2 de Jonas é uma das orações mais belas e bíblicas que nós encontramos em todas as Escrituras. Ele ora os Salmos. E Jonas é alcançado pela graça através do grande peixe. Mas agora, no capítulo 4, nós vemos que Jonas esquece dessa graça. E quando nós olhamos para Jonas, a gente lembra daquela parábola contada por Jesus no Evangelho de Mateus, dos 2 devedores. Um dos servos devia 10.000 talentos e não tinha como pagar essa dívida. E ele chega até o seu senhor e pede perdão a ele. E o seu senhor perdoa esse homem. Mas quando ele sai da presença do seu senhor, ele encontra um homem que lhe devia 100 denários. 100 dias de trabalho, uma dívida muito menor da qual que ele devia antes, e havia sido perdoado. E o que esse homem faz? Esse homem pega o seu devedor pelo pescoço e manda que o prendam até que ele pague a sua dívida. Notou a semelhança com Jonas? Notou a semelhança com a gente? Para nós, perdão logo. Mas quando é para nós estendermos o perdão, muitas vezes nós demoramos. Jonas foi perdoado e salvo por Deus. Mas na hora de aceitar que Deus era misericordioso com aquele povo, a quem Jonas achava que não era digno, que não merecia o perdão de Deus, Jonas se frustra, Jonas se ira. Na sua oração, diferente da oração do capítulo 2, Jonas mostra um motivo de não querer ir até Nínive pregar aquele povo. Observe comigo, versículo 2, Jonas orando ao Senhor, ele diz: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Que motivo? Porque eu sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto
a voltar atrás e não trazer calamidade. Jonas sabia a fama daquele povo. Sabia que eles eram inimigos de Israel. Para Jonas, aquele povo não merecia ser salvo. Era um povo cruel, ímpio, violento, idólatra. Para Jonas, os ninivitas representavam a escória. Jonas se achava mais merecedor do perdão divino do que aquele povo. Mas é interessante que a salvação, ela não depende de nós. A salvação não depende de Jonas. Mas a salvação depende do Espírito Santo de Deus. Ele é quem convence. E quando a gente olha para Jonas, a gente nota como Deus age, como Deus trabalha. Inclusive, quando você não quer que alguém se converta, porque você não gosta dessa pessoa, você acha que essa pessoa não é digna, não merece, Deus pode lhe contrariar e converter essa pessoa. E o melhor, usando a tua própria vida. É isso que acontece com Jonas. Jonas está irado, e a razão da ira de Jonas é simplesmente porque Deus é bom, porque Deus é amoroso, porque Deus é compassivo. Você consegue imaginar alguém se frustrar porque Deus é bom? Porque Ele salva, porque Ele é misericordioso? O Deus que Jonas queria era um Deus inflexível, sem compaixão para com o ímpio. E isso é tão sério para Jonas, que Jonas dá uma ordem a Deus, como se Deus fosse seu servo. Ele ordena a Deus, pensando que Deus está sujeito à sua vontade. Jamais. Jonas diz: agora, tira a minha vida, Senhor, porque para mim é melhor viver do que morrer desse modo. Versículo 3. Ele está dizendo: me mata, Senhor. Me mata porque a morte parece ser melhor do que ver aquele povo arrependido. O profeta está dizendo que perdeu algo que havia substituído Deus como sua principal alegria. Ele tinha um relacionamento com Deus, ele é um homem de Deus, ele é um profeta, mas havia algo que ele valorizava mais do que o Senhor. E a sua ira mostra que ele está disposto a descartar o seu relacionamento com Deus, se não conseguir o que deseja. Como diz Keller, a frustração de Jonas é o fruto da sua autojustificação e medo. Nessa oração de Jonas, revela os ídolos do seu coração. Mesmo depois dele ter sido alcançado pela graça, os ídolos ainda insistem em permanecer. Note que cada versículo que nós vemos, cada passo que nós estamos dando para finalizar o livro, a gente vê que a frustração de Jonas com Deus vem de uma visão elevada de si mesmo, onde Deus não é o mais importante para Jonas, mas o que mais importa para Jonas, os seus ídolos do coração, é a sua reputação, é a sua nação. Como iria, quem sabe, ficar a sua reputação? Afinal, que tipo de profeta era ele, que vai até a grande Nínive, anuncia juízo contra aquele povo, e o resultado é totalmente oposto do que ele pregou? Ainda em 40 dias, o resultado é arrependimento, e Deus sendo misericordioso com aquele povo. Você consegue imaginar a frustração de Jonas? Prega algo, anuncia algo, Deus vai lá e diz: não, esse povo vai se arrepender, porque o arrependimento vem de Deus. O outro ídolo do seu coração era a sua nação, porque o que estava falando mais alto para Jonas eram os interesses da sua nação e não os interesses de Deus. Nínive arrependida agradava a Deus, mas ameaçava os interesses nacionais de Israel. Afinal, a Síria era uma nação terrorista. E Jonas, como um bom patriota, tinha essa preocupação.
Mas a vontade de Deus e o destino político de Israel pareciam divergir. E sabe o que acontece? Jonas não deixa dúvida do qual escolheria. Ficaria lá do lado da sua nação. E não da vontade de Deus. Outro ídolo de Jonas é a sua vontade. Jonas estava amando mais os seus desejos do que o desejo de Deus. Por isso que ele estava frustrado, ele pede para morrer. Porque Deus não é a fonte principal da sua alegria, do seu contentamento. E então a gente olha para Jonas e vê a frustração do ser humano, quando as suas vontades não dão certo. Talvez você tenha se frustrado como Jonas, por simplesmente o seu planejamento, os seus planos, as suas vontades não ocorrerem da forma que você desejou. E quando isso ocorre, assim como Jonas, eu e você temos inúmeras justificativas de que a nossa vontade seria melhor do que a vontade de Deus. Então Deus, o Todo-Poderoso, começa a tratar Jonas, responde Jonas com uma pergunta retórica, uma pergunta que ele já sabe a resposta. Versículo 4, Deus começa a repreender Jonas, porque a ira de Jonas é uma ira sem fundamento, é uma ira irracional. A frustração de Jonas é mesquinha. E Deus pergunta a Jonas: você acha certo ficar irado, frustrado, porque os seus planos não deram certo? Jonas, é certo que você se frustrar porque eu sou misericordioso e perdoo quem eu quero? Sabe o que Jonas faz? Versículo 5, a atitude de Jonas. Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. Isso mesmo, Jonas deixa Deus no vácuo. Deus pergunta a Jonas e Jonas não responde a pergunta que Deus havia feito a ele. Ele vai até um lugar para ver quem sabe se Deus iria mudar de ideia. Ele está esperando que aquela cidade seja destruída. Jonas tinha a esperança de que Deus não iria poupar Nínive. Mas Deus é paciente com Jonas. Deus está tratando Jonas. E olha como Deus trata o profeta. Versículo 6. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas, e ele ficou muito grato, muito alegre pela planta. Jonas ficou muito contente com isso que Deus fez a ele. Note que Jonas passou de um extremo a outro, de profunda frustração, ira, porque Deus era misericordioso. Agora ele é tomado por uma grande alegria por aquilo que Deus fez. Jonas está se alegrando porque é abençoado, porque foi abençoado. Mas ele se frustra quando os outros são. Ele se frustra quando a bênção, quando Deus gracioso faz com que os ninivitas se arrependam. E o que acontece, que impressiona, é que muitas vezes a gente recebe a graça de Deus e não consegue proclamar essa graça para aqueles que estão à nossa volta. Porque assim como Jonas, a gente consegue se alegrar pela planta que Deus fez crescer, mas a gente não consegue se alegrar quando Deus derrama a sua misericórdia com aqueles que erraram com a gente. Mas observe como Deus está trabalhando na vida de Jonas. Jonas estava totalmente frustrado porque Deus não mandou juízo aos ninivitas. E agora ele vai se frustrar novamente. Sabe por quê? Porque Deus envia agora juízo. Mas a planta. Versículos 7 e 8. Que diz: no dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou então um vento leste quente soprar sobre Jonas.
Deus está trabalhando com Jonas e o único desejo que Jonas tem é morrer, porque dessa forma não dá para viver. Nossa, Jonas, que mimado parece que você é. Deus estava tratando com a justiça própria de Jonas. E a reação de Jonas é justamente a mesma que ele teve antes, que é desejar a sua morte. Jonas você sabe aquela pessoa dramática? Tudo é ruim, tudo faz um drama. Jonas é essa pessoa. Jonas está querendo morrer por causa de uma planta. Jonas é um exemplo claro de pessoa que ama mais as coisas do que pessoas. Da primeira vez, Jonas se frustra, pois Deus não destruiu os ninivitas. Da segunda vez, ele se frustra porque Deus mandou destruir a planta. Vocês conseguem observar a inversão de valores na vida do profeta? Então, Deus faz uma pergunta novamente a Jonas. Dessa vez, Jonas não deixa Deus no vácuo, mas Jonas responde. Deus pergunta a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa dessa planta? E Jonas, bravo, responde: sim, eu acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então, nos versículos 10 a 11, Deus questiona novamente Jonas. Deus apresenta a razão da sua misericórdia sobre os ninivitas, que é a mesma razão pela qual Deus exerceu misericórdia sobre o próprio Jonas. E o profeta não estava enxergando. Jonas tem compaixão da planta. Deus tem compaixão de Nínive e de Jonas. Deus diz a Jonas: olha, tu tem compaixão de uma planta, mas você não fez nada para que ela viesse a crescer. A planta é um exemplo claro daquilo que Deus nos dá. Não somos nós quem as conquistamos pelas próprias mãos. Jonas não fez nada para que ela crescesse. E Deus está dizendo a Jonas: olha, Jonas, você só consegue ter compaixão das coisas que eu te dei. Esse é o complexo de Jonas. O complexo do egocentrismo. Tudo tem que estar rodeado nele, porque se não tiver nada a ver com ele, não interessa. Esse é Jonas. Ele não consegue se alegrar com o que Deus está fazendo quando não é para ele. Ele não consegue ver graça naquilo que Deus está fazendo. Isso acontece com a gente muitas vezes. Não nos alegramos com aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor, porque nós só achamos interessante aquilo que Deus faz com a gente. Mas os valores de Jonas, eles estão centrados nele mesmo. A frustração dele não deveria ser com Deus. A frustração dele deveria ser com o próprio Jonas. E Deus termina fazendo uma pergunta a Jonas: acaso não deveria eu ter compaixão dessa grande cidade, que não sabe decidir o que é certo e errado? Será, Jonas, que você tem compaixão por essa planta que não fez nada para que ela crescesse? Ela é uma coisa inanimada. E eu não posso ter compaixão de pessoas. Jonas tem compaixão somente daquilo que não é igual a ele. Jonas, se você não consegue amar alguém que é igual a você, imagina Deus falando, você também não consegue amar a Deus. Se o que mais você ama na sua vida é uma coisa que Deus te deu e não o próprio Deus, você ainda não sabe o que é amar a Deus. O motivo de quando nos frustramos com Deus é porque queremos que Deus se amolde às nossas vontades.
O motivo das nossas frustrações é porque nós queremos que Deus seja da nossa forma. Mas aqui nós vemos que Deus, Ele trabalha como Ele quer. E até quando os homens não querem, Deus os usa para fazer a sua vontade. O que fazer? Eu pergunto a você, o que fazer quando a frustração é com Deus? Eu faço uma pergunta simples, mas ela é para ser refletida. Você ama Deus? Ou será que você ama tão somente as bênçãos de Deus? Amar a Deus é a única garantia pela qual nós nunca iremos nos frustrar. Se nós não formos capazes de amar a Deus, acima de todas as coisas, o nosso amor pelas coisas que Deus dá será doentio. Porque nós iremos colocar em pé de igualdade com Deus, pé de igualdade com o Criador. E isso a Bíblia diz que é um ídolo. Muitas vezes nós amamos mais a planta do que o próprio Deus. Só seremos felizes e livres da frustração quando amarmos verdadeiramente ao Senhor. Quando nós estivermos plenamente em Cristo, amando a sua obra, amando quem Ele é. Outra coisa que eu gostaria de lembrar, o que fazer quando a frustração é com Deus? Lembre de onde Deus te tirou. Jonas não conseguia ver tudo o que Deus fez até então. Que mesmo Jonas, sendo quem ele era, Deus o amava. Como Deus também nos ama. E mesmo assim, Jonas esqueceu da graça de Deus. Para não nos frustrarmos, não esqueça de onde Deus te tirou. Outra coisa, o que fazer quando a frustração é com Deus? Que Deus é a nossa fonte de contentamento. Deus teve compaixão daquele povo. Deus teve compaixão de nós, não nos dando o que merecíamos, mas nos dando o seu Filho, o seu perdão e a sua graça, que não merecíamos. Devemos nos alegrar em Deus e nos contentar nele, porque Ele é Deus, porque Ele é bondoso e é gracioso com nós, que constantemente o esquecemos da sua graça. Mesmo sendo infiéis, Ele permanece fiel. Jonas estava cheio de justiça própria, querendo fazer as coisas do seu jeito. E aqui nós vemos que as coisas do jeito de Jonas não dão certo. Fazer as coisas do nosso jeito nos causa frustração e nós às vezes queremos frustrar a Deus, colocar a culpa em Deus. Mas quando nós entendemos de fato aquilo para o que nós fomos criados, chamados, que é viver para a glória de Deus, é se alegrar, se contentar plenamente em Deus. As únicas frustrações que iremos ter será com nós mesmos. Outro ponto para o que fazer quando a frustração é com Deus: pregue e viva essa graça. O chamado de Deus a Jonas é um chamado a todos nós. É um chamado para que Deus seja o nosso tudo, para que nós encontremos tudo nele.
para que a gente ame aquilo que Deus ama, para que a gente se pareça com o seu Filho. Nós fomos alcançados por uma maravilhosa graça, sem merecimento. Ninguém poderá chegar diante de Deus e dizer: eu fiz por merecer. Jonas está mostrando, a gente está vendo claramente que não dá certo. Mas todos nós somos chamados também a levar essa graça, viver ela e também pregar. Pois se aqueles que estão ali fora, que não conhecem a Cristo, morrerem na condição que estão, estarão eternamente perdidos. E a única alternativa que nós temos, a única alternativa que eles têm é a cruz. E sabe o que a gente faz? Nós apontamos a direção. E a gente suplica que o Espírito Santo de Deus pegue a obra vicária de Cristo e aplique sobre o coração do homem e sobre o coração da mulher. Porque se o Espírito Santo não aplicar, não haverá salvação. Mas assim como Jonas, ainda há teimosias em nós. Ainda há egoísmos, ainda há justiça própria. Mas Deus vai nos mudar, está nos mudando. Porque sem santificação é impossível ver ao Senhor. Por isso que o exemplo de Jonas é que antes de nós sermos missionários na vida dos outros, nós precisamos ser pregadores contra os nossos próprios pecados. Pregue para o coração dos outros, mas primeiro pregue contra a sua própria natureza, pois então nós pregaremos com maior propriedade. Não devemos pregar como Jonas, achando que somos melhor do que os outros, porque nós não conhecemos outros. Eu conheço a mim mesmo, e eu sei o quanto eu não presto. Você sabe que nem eu nem você somos tão bons quanto parecemos ser. É inteiramente graça. Nosso contentamento tem que estar no Senhor e não nas nossas obras. A nossa justiça própria nada pode fazer. Deus está no controle de tudo. Eu posso me frustrar, mas os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Amém? Amém. O livro de Jonas se encerra sem um final. Se encerra em aberto. Depois nós vamos ver que Jonas se arrepende, porque ele havia experimentado a graça, mas não era gracioso. Que o exemplo de Jonas nos faça refletir a nossa miséria. Nós não somos tão bons. Nós dependemos somente de Cristo. E esse sim é bom. Esse sim foi perfeito e é perfeito. Que você possa descansar em Deus e entenda que nele é a única fonte de contentamento. Que nós possamos amar o Senhor acima de todas as coisas, e não somente as bênçãos de Deus. Que o Senhor venha tratar conosco, assim como tratou com o profeta Jonas e a sua rebelião. Amém? Quero que você feche seus olhos. Vamos orar. E a gente reflita na palavra de Deus, na compaixão que Deus teve e tem com nós. Nós éramos e somos muitas vezes como Jonas. E não se assuste, nós também éramos como os ninivitas, maus, por conta do pecado que herdamos. Mas o texto que a gente viu é que Deus é compassivo, é bom e é misericordioso.
E é nele que nós confiamos. E dependemos somente dele. Oramos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós somos gratos a ti. Porque a tua palavra transforma, o Senhor transforma vidas. Obrigado, Senhor, por ter, assim como o Senhor fez com Jonas, o Senhor nos resgatou. O Senhor enviou grande salvação. Mas não nos deixe achar que somos superiores a outros, porque a sua graça iguala a todos. Não há maior nem melhor. Todos são pecadores que carecem da tua graça. Ensina-nos a ter contentamento no Senhor, se alegrar com a tua palavra, se alegrar em comunhão com a tua igreja. Que a cada dia nós possamos vir a lembrar da sua bondade e também da sua graça ao pregar para aqueles que ainda não te conhecem. Usa-nos como instrumento nessa cidade, nossa família, para que as pessoas que ainda não te conhecem venham se render a ti, se render à tua graça. É em ti que nós confiamos e clamamos, Senhor. Amém.